Fala gremista, eu sou o Rafa, esse é o Painel Gremista, seu canal de dados, análises e um pouquinho de opinião sobre os jogos do Grêmio. E vai começar a 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, rodada essa que acontece no final de semana agora, e que o Grêmio enfrenta o Bragantino fora de casa, num jogo que convenhamos, tá todo mundo esperando, mas ao mesmo tempo tá todo mundo pensando no Grenal, porque afinal de contas teremos Grenal na Copa do Brasil. E esse sim, com certeza vai ser um jogaço pra gente ver semana que vem. Essa semana tivemos muitas notícias, Danilo Barbosa apresentado, lesões de Dodi, de Nardoni, então muita coisa vai mudar aí para domingo para o jogo do Grêmio. E agora a gente vai dar uma olhadinha nos números entre Grêmio e Bragantino e também um pouquinho de análise da rodada para a gente entender o que pode acontecer com o Grêmio. Lembrando que semana que vem vai ter vídeo sobre o Grenal, mas também vamos ter um vídeo sobre as expectativas para rebaixamento. Eu sei que não é o tipo de vídeo que a gente queria, eu queria que fosse um vídeo falando da expectativa para Libertadores, mas a Libertadores, se for der tudo certo, vai ser aí na Copa do Brasil, a gente vai vencer o Inter. Vamos passar pela semifinal também, seja Cruzeiro, seja Galo, e aí sim nós vamos chegar na final e vamos para Libertadores o ano que vem, se tudo der certo. Por hora, temos Grêmio e Bragantino e vamos dar uma olhadinha aí, o que a gente pode esperar desse jogo. Então a gente está aqui com a tabela da Série A do Brasileiro, a gente tem a rodada número 24 aí acontecendo. Lembrando que o Grêmio tem um jogo a menos, né? O Grêmio tem só 22 jogos, muitos times também têm. O Grêmio tem atrasado o jogo contra o Botafogo, que ainda pode dar uns pontinhos extras pra gente, mas por enquanto a gente ainda tá esperando esse jogo acontecer. Pela rodada, nós temos aí jogos no sábado e no domingo. Domingo, dia 23, às 4 horas da tarde, Grêmio e Bragantino, melhor, Bragantino e Grêmio jogam pela então 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Olhando para os números, o Bragantino vive uma situação completamente diferente do Grêmio no campeonato. O Bragantino é o sétimo colocado, com 22 jogos também, então ainda não fez os 23 jogos. O Bragantino tem 32 pontos, saldo mais 4, tem 27 gols feitos e 23 sofridos, e vem de uma vitória, 3 empates e uma derrota aí nos últimos 5 jogos. Olhando para os jogos mais especificamente, venceu o Internacional em casa, empatou com o Fluminense fora, empatou com o Curitiba, perdão, em casa, perdeu para o Corinthians em casa e empatou com o Atlético Paranaense em no Paraná. Uma coisa curiosa que eu estava lendo sobre o Bragantino, e isso vai ser bom para a gente, é o desempenho dele em casa. Mas eu quero primeiro olhar para os números do Grêmio, então a gente vai para essa expectativa de casa e fora. O Grêmio, no momento, é o 16º colocado, 22 jogos, tem 25 pontos no campeonato, 24 gols feitos e 30 sofridos, ou seja, um saldo de -6 nas últimas 5 partidas. Perdeu 3, empatou uma e venceu uma. Perdeu para o Corinthians, ainda o jogo antes da parada da Copa do Mundo. E nos últimos 4 jogos, depois da volta da Copa do Mundo, perdeu para o Mirassol fora de casa, empatou com o Fluminense em casa, venceu o São Paulo em casa, e aí fora de casa foi amassado pelo Atlético Mineiro no último domingo. Um jogo para esquecer, mas ainda assim são os últimos 4 jogos depois da Copa do Mundo, os últimos 5 se contar o jogo do Corinthians. Mas como eu estava dizendo, é legal, e eu sempre faço isso, vocês sabem, nas nossas análises, a gente olha como é que tá o Grêmio fora de casa e como é que tá o Bragantino em casa. E isso é um ponto até positivo pra gente. Pronto, agora eu peguei aqui os últimos 5 jogos do Bragantino em casa e é o seguinte, os 5 jogos do Bragantino em casa foram uma derrota para o Palmeiras, uma vitória sobre o Vitória, outra vitória sobre o Internacional, empate com o Curitiba e perdeu para o Corinthians. Então, os últimos 5 jogos em casa do Bragantino foram 2 vitórias, 2 derrotas e um empate, sendo que vem de um empate e de uma derrota agora para o Corinthians, então aí no dia 6 de agosto. Quando a gente olha para o Grêmio como mandante, como visitante, perdão, o Grêmio é desastroso fora de casa, né? O Grêmio tem a 18ª campanha como visitante, foram 11 partidas, sendo que não venceu nenhuma, empatou 4 e perdeu 7. Nos últimos 5 jogos fora de casa foi uma derrota para o Cruzeiro, um empate contra o Atlético Paranaense e contra o Bahia e então derrotas para Mirassol e Atlético Mineiro, que é o jogo mencionado. O saldo do Grêmio fora de casa é de -11, então tem -11 de saldo fora de casa e o Grêmio não venceu ainda. Então, se a gente considerar
que é a 18ª campanha como visitante, mas que o Bragantino é a 14ª como mandante, a gente tem alguma chance sim de vencer esse jogo. O que a gente precisa considerar aqui? O Grêmio tem alguns desfalques para esse jogo. Tem o Juan Nardoni, tem o Dodi e tem o Kahneman, que é suspenso pelo cartão. Dodi e Nardoni são machucados. O que a gente precisa levar em consideração? O Grêmio tem o Grenal na próxima semana pela Copa do Brasil. E por mais que a gente saiba que precisa dos pontos aí no Campeonato Brasileiro, voltando aqui para a tabela, sabendo que a gente precisa de pontos no Campeonato Brasileiro, mesmo que o Grêmio esteja aí na zona muito próximo da zona de rebaixamento, o fato é que o Grenal vale muito, é um Grenal mais importante dos últimos anos. E o primeiro é na casa do Inter, o Grêmio precisa fechar a casinha para então poder levar essa decisão para a arena, que é onde nós somos mais fortes, com a força da torcida, inclusive já tem setores esgotados de ingressos para venda. O fato é que o Grêmio precisa tentar sair vivo. Olhando para a rodada, nós temos alguns jogos para ficar sim de olho, antes da gente olhando a comparação ali dos números Grêmio e Bragantino. Alguns jogos para a gente ficar de olho. A gente precisa ficar de olho no jogo do Inter, do Mirassol, do Remo, do Vasco, do Santos e do São Paulo. Por quê? São Paulo e Santos são dois times que o Grêmio pode ultrapassar se vencer a partida. Inter, Mirassol, Remo, Vasco encosta, mas até o Remo são times que podem passar o Grêmio nesse jogo. Então o Grêmio pode sim nessa rodada entrar na zona de rebaixamento, como também pode chegar a 13º colocado aí dependendo de resultados. Então jogos para a gente ficar de olho. Vamos olhar aí os jogos da rodada. Bom, o Remo joga com o Fluminense fora de casa. O Fluminense está em 4 campeonatos, está ainda na disputa aí pela Libertadores direto. Provavelmente vai fazer um jogo para vencer. Nos últimos 5 jogos, vem de 4 empates e 1 vitória, então está invicto nos últimos 5 jogos, apesar de ter empatado 4 jogos, mas vai jogar com o Remo. O Inter joga com o Atlético Mineiro que também tem jogo pela Copa do Brasil com o Cruzeiro, então Inter e Atlético fazem um jogo ali. O Atlético joga fora de casa, poupou jogadores contra o Grêmio e agora não sei se vai poupar jogadores contra o Internacional, mas é um jogo também pra gente ficar de olho, porque o Inter tem um jogo a mais do que o Grêmio e um ponto a menos. Então, pode acontecer de nessa rodada o Grêmio chegar a 28, o Inter estacionar em 24 com um jogo a mais, o que significa que o Grêmio pode subir ainda mais na tabela e afundar o Inter ainda mais. O Vasco, por mais que não consiga passar o Grêmio, joga com o Palmeiras em casa. Aliás, joga com o Palmeiras em Palmeiras. Então, o Palmeiras, que é o líder do campeonato, com 48 pontos em 23 jogos, cara, é a gente parar pra pensar que se a gente somar Grêmio e Inter, dá 49, dá um ponto a mais que o Palmeiras. Se a gente juntar Grêmio e Inter. Então, assim, se a gente considerar isso, a ver a distância que o Palmeiras está dos demais times, né? Palmeiras e Flamengo, obviamente. Mas o Palmeiras joga com o Vasco em casa, e aí a gente também pode ter aí afirmar que o Vasco provavelmente vai perder essa partida. O Vitória joga com o Bahia, no jogo o Bahia está em sexto colocado, o Vitória está em 12º, é o Bavi, né? Então, rodada de clássicos aí. O São Paulo joga com a Chapecoense. São Paulo provavelmente vai ser o time mais difícil da gente alcançar, porque o São Paulo tem 27 pontos e a Chapecoense está com 11, então assim, a Chapecoense já está virtualmente rebaixada. Acredito que não tem nenhuma chance da Chapecoense ter uma virada histórica e recuperação, infelizmente. Aí no ano que faz 10 anos do acidente, que foi uma tragédia gigantesca aí com o time da Chapecoense ainda viajando para a final da Sul-Americana. Então, 10 anos depois, a Chapecoense mais uma vez vai descer para a segunda divisão, vai jogar uma Série B no próximo ano, muito provavelmente. E o Santos e o Mirassol fazem um confronto aí, que esse confronto é um confronto direto. Se o Mirassol vencer, ultrapassa o Santos, chega a 26 pontos. Se o Santos vencer, vai para longe mais da zona da confusão e deixa o Mirassol afundado na zona de rebaixamento. O Grêmio joga com o Bragantino, a gente já falou disso, então são aí os jogos para a gente ficar de olho. De Vitória até o Vasco da Gama. Pensando, vai ter a Chapecoense porque joga com o São Paulo, mas são jogos aí para a gente ficar de olho. Olhando para Bragantino e Grêmio, quando a gente olha para os últimos jogos, no confronto direto, o Bragantino tem 5 vitórias, 4 empates e somente 2 vitórias para o nosso tricolor. Quando a gente olha para os últimos confrontos, foram todos pela Série A. Então, o Grêmio, nos últimos 5 confrontos, empatou em casa, perdeu fora, empatou em casa, perdeu fora
e perdeu em casa. Então, tem já algum tempo. A última vitória do Grêmio em cima do Bragantino foi em 16 de novembro de 2021. O Grêmio vence em casa por 3-0. Aí então, do Bragantino. De lá para cá, foram 3 empates e 4 vitórias do Bragantino. Então, o retrospecto do Grêmio com o Bragantino não é nada bom quando a gente olha para isso. O Grêmio vem de 7 jogos sem vencer o Bragantino, então faz aí um belo jogo de recuperação. Vai ter que quebrar esse tabu. Olhando ainda a vitória, olhando para os confrontos em Bragança Paulista, o Grêmio não venceu ainda o Bragantino, então é mais um tabu para ser quebrado. A gente não ganhava não ganhou do Mirassol, ganhamos uma do Mirassol. Agora mais um tabu a ser quebrado e logo num ano que a gente está com bastante dificuldades aí. Quando a gente olha para as escalações, o Grêmio pode ter muitas e muitas e muitas mudanças. Aqui o provável Grêmio, então quando a gente olha aqui para as possíveis escalações de Grêmio e de Bragantino, o Grêmio vem com Everton no gol, Caito, Wagner Leonardo e Wallace na zaga, embora eu acho que esteja invertido. O Wagner Leonardo vai jogar na esquerda e o Wallace vai ser deslocado para a direita. Marlon vai jogar ali. Aí o Grêmio vem com Noriega, Krovinovic, Vila Sante, Amuso, Pavão e Carlos Vinícius. Eu não sei se ele vai botar o Krovinovic logo de cara ou se ele vai de repente colocar o Danilo Barbosa. Não sei. Algumas pessoas na imprensa estão especulando que talvez o Danilo Barbosa possa agir como um terceiro zagueiro ou algo assim, mas o fato é que o Luiz Castro não tem aberto mão dos seus pontas de maneira nenhuma, então vai ser muito difícil que ele mude o seu esquema. Como eu falei, o Grêmio tem os desfalques de Walter Cânama por cartões, Dodi, Gustavo Martins e Juan Lardoni, que são 3 que estão lesionados, e o Bragantino de Wagner Mancini tem também 3 ausências: Fabrício, Fernando e Vanderlan. Certamente vai ser um jogo muito difícil em Bragança Paulista. O Grêmio tem muitos desfalques. Além disso, o Grêmio também pensa no Grenal, o que pode impactar muito na partida. Eu espero que o Grêmio não rife essa partida. A gente não está podendo fazer isso, apesar de estarmos jogando 2 competições, a Copa do Brasil e o Brasileiro. Temos jogadores e temos elenco para fazer isso. Na semana em que Monsalve foi afastado da equipe e colocado na equipe de transição, ou sub-20, enfim, como você quiser colocar, a gente também perde jogadores machucados e tem que ir para confrontos decisivos. O fato é que o Grêmio não pode se dar o luxo de escolher jogo, não pode se dar o luxo de escolher jogadores. O Grêmio tem que jogar para ganhar e tem que jogar para ganhar todo jogo, porque tá nessa situação. Que o Luiz Castro permitiu se colocar nessa situação do Campeonato Brasileiro. Então precisamos dos 3 pontos para poder nos afastar finalmente da zona da confusão e aí sim avançar no campeonato. O que importa é a torcida apoiar o Grêmio, seja nesse jogo, seja no Grenal, e que nós possamos ter um ótimo jogo, podemos ter um bom desempenho e finalmente sair dessa fase horrível que estamos tendo nos últimos jogos. Mas, como eu sempre digo, a frase do nosso saudoso Cacalo: a gente precisa sempre apoiar o Grêmio, afinal de contas, como é bom ser gremista.